Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A aldeia de Zanheloi, agarrada às encostas tranquilas de colinas verdes, parecia congelada no tempo. Suas ruas de paralelepípedos, suas casas de pedra clara, sua igreja com seu campanário rangente formavam um cartão postal da França rural, orgulhosa de sua limpeza moral. As pessoas se cumprimentavam pela manhã com sorrisos educados, falavam baixinho, mas julgavam em voz alta. Aqui as tradições eram pilares e os desvios traições. Não se deve sair dos limites. Os habitantes de Saint-Éloi gostavam de dizer que viviam num mundo saudável, palavra que associavam à ordem, decência e o silêncio das mulheres. Escola, catecismo, refeições dominicais em família, tudo formava um ritual sagrado, onde todos sabiam o seu lugar. Uma comunidade unida, sim, mas acima de tudo um lugar onde a conformidade reinava suprema. E ai de quem ousasse existir de outra forma. Neste ambiente suave vivia Amém, 13 anos, uma aluna brilhante. De origem modesta, sua família se mudou para a aldeia quando ela tinha 6 anos. Ela era uma das poucas alunas racializadas na escola e, embora tolerada, nunca se integrou verdadeiramente. Mas sua timidez, sua disciplina e sua paixão pelos livros lhe renderam a proteção afetuosa de Madame Fournier, sua professora de literatura, que via nela uma estrela discreta. Amina escrevia poemas em folhas de papel que não mostrava a ninguém, sonhava com Paris e os estudos, mas guardava tudo em um canto secreto de seu coração, até o dia em que sua barriga não conseguia mais esconder. Quando a notícia de sua gravidez se espalhou, ela explodiu como uma bomba morais em Saint-Éloi. Os murmúrios começaram na igreja, depois da missa. Depois no mercado, em volta das barracas de verduras. Depois na escola, nas salas dos professores, entre 2 risadinhas e 3 olhares condescendentes. 13 anos. Você tem noção? Mas onde estão os pais? E quem é o pai? Outro estudante? Um homem casado? Um imigrante? O boato se espalhou como fogo em casa de palha. O nome de Amina agora era um tóxico, sussurrada com desprezo e associada à palavra vergonha. A professora tentou defendê-la. Em vão. A diretora, senhora Chalmomo, uma mulher tão reta quanto uma estaca e fria como um salão de mármore, convocou um conselho disciplinar excepcional. Nenhum advogado, nenhum apoio psicológico, nenhuma voz se levantou para dizer que Amina havia sido vítima ou que precisava de ajuda. O tom foi curto, o veredito rápido. Para preservar a imagem do estabelecimento e no interesse de outros alunos, você está excluído permanentemente. Ninguém perguntou como ela estava, ou o que ela queria fazer, ou como ela havia engravidado. Tudo o que viam era uma transgressão que precisava ser erradicada. Em casa, o silêncio foi pesado no início. Sua mãe, sentada no sofá com as mãos entrelaçadas, olhava para ela como se não a reconhecesse mais. Amina implorava com os olhos, mas não havia nada, nenhuma lágrima. Apenas esta ausência, esta dor silenciosa, como se tivesse quebrado um pacto invisível, o da honra familiar. Seu pai, porém, não precisava de palavras doces. Sua voz, normalmente calma, elevou-se como uma tempestade. Você nos envergonhou. Acha que vamos conviver com isso na vila? Você destruiu tudo. Tudo. Você vai embora desta casa. Hoje à noite. Amina não implorou. Sentia que a luta já estava perdida. Subiu para o quarto e pegou uma pequena bolsa. Uma jaqueta, 2 camisetas, um caderno e um pequeno ursinho de pelúcia que guardava desde a infância. Sua mãe lhe entregou um pedaço de papel sem dizer uma palavra, um endereço residencial a 400 quilômetros de distância, escrito às pressas por uma assistente social. Foi a única ajuda oferecida. O último olhar de sua mãe foi uma porta se fechando. A cidade onde ela chegou parecia gigantesco, hostil, anônimo. Carros passavam em alta velocidade. Pessoas passavam sem vê-la. A casa em si era um prédio cinza e decrépito, cheirando a produtos de limpeza e fadiga humana. As outras meninas vinham de todos os lugares. Algumas drogadas, outras fugitivas, todas espancadas. Amina observava em silêncio. Ela deu à luz sozinha, numa manhã gelada de janeiro, sem uma única mão para segurar. O choro da filha foi a primeira coisa vivó que ela vinha ouvindo há meses. Ela o chamou Lina, um nome doce, curto, como uma canção. Uma vida da qual todos queriam que ela se arrependesse, mas que ela, em seus braços, escolheu amar incondicionalmente. Os anos seguintes foram um túnel de luta para sobreviver, para aprender, para proteger Lina. Amina trabalhava numa lavanderia industrial à noite, respirando o calor sufocante dos tambores de ferro, esfregando lençóis de hotéis de luxo enquanto outros dormiam.
Durante o dia, ela estudava remotamente. Lia sempre que podia. Uma assistente social gentil, Claudine, emprestou-lhe um livro de direito um dia por curiosidade. Você tem esse jeito de falar. Parece que você quer mudar alguma coisa. Neste livro, Amina leu as palavras injustiça, liberdade, direitos fundamentais. Então ela descobriu Victor Hugo, As Lágrimas de Jean Valjean, Simone de Beauvoir e a Condição das Mulheres, Angela Davis e a raiva digna daqueles que se recusam a permanecer em silêncio. Ela compreendeu uma verdade brutal. O mundo não é justo, mas é possível combatê-lo. Ela decidiu que se tornaria advogada. Era necessário 10 anos de noite sem dormir, de jornadas com Lina nos braços, de recusas, de dúvidas, de frio nos bolsos e fogo no coração. Mas ela nunca vacilou. Dormia pouco. Mas todas as manhãs, ao colocar a mão nos cabelos de Lina, lembrava-se do motivo pelo qual se mantinha firme. Ela não queria vingança. Ela queria consertar. Aos 28 anos, após uma década de trabalho árduo, Amina fez o que poucos ousariam. Abriu seu próprio escritório de advocacia sobriamente chamado Justiça para eles. Este escritório não era um lugar como qualquer outro. Era um refúgio, uma fortaleza construída para defender aqueles a quem a sociedade tantas vezes havia falhado, adolescentes excluídas das escolas, mães precoces abandonadas à própria sorte, aquelas invisíveis aos sistemas judicial e social. O início foi difícil. As instalações modestas, localizadas em um bairro operário de uma grande cidade, não eram nada grandiosas. Mas Amina, fiel a si mesma, inspirava uma energia incrível. Sua equipe, composta principalmente por advogados jovens e comprometidos, compartilhava sua chama interior. Juntos construíram uma missão clara, para fazer justiça onde ela havia sido negada. Então veio o caso que mudou tudo. Uma menina de 14 anos, Sofia, havia sido expulsa da escola por estar grávida, assim como Amina já havia sido antes. Sem aviso, sem apoio, apenas uma decisão arbitrária, uma punição pública. Mas desta vez lá estava Amina. Com coragem e determinação ferozes, ela levou o caso ao tribunal. O julgamento foi um choque. No tribunal, ela fez um discurso comovente, que foi filmado e compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Punimos a menina, nunca o menino. Excluímos a vítima, nunca a instituição. E no entanto, são essas meninas que condenamos ao esquecimento. Eu sou uma delas. E hoje eu me mantenho firme e forte. A mídia noticiou a história. Amina tornou-se uma voz poderosa, uma figura de esperança. Sua luta não se limitava mais a plateias fechadas. Ela penetrou salas de estar, escolas e debates públicos. Durante esse tempo, Lina, sua filha, havia se tornado uma adolescente calma e pensativa no ensino médio. Sua inteligência, gentileza e determinação eram um espelho da força de sua mãe. Lina frequentemente confidenciava seu sonho a Amina. Quero ser médica, mãe, para curar o que a sociedade deixa sangrar. Certa manhã, quando o sol mal iluminava a cidade, Amina encontrou em sua caixa de correio um envelope grosso, selado com um selo oficial. Sem pensar, ela quase jogou fora, desconfiando de uma carta administrativa ou, pior, de uma intimação desagradável. Mas a curiosidade venceu. O propósito da carta era claro. Convite oficial, conferência sobre igualdade de oportunidades, Escola Saint Eloi. Seu coração disparou. A escola que a havia expulsado, a vila que a havia renegado. Agora lhe pedia para falar sobre resiliência e inclusão. A ironia não passou despercebida a ninguém. Amina sorriu. Esse sorriso era um sinal de quão longe ela havia chegado. Ela respondeu favoravelmente. Ao amanhecer, Amina e Lina chegaram a Saint Eloi. O carro que haviam escolhido era discreto, porém elegante, um eco discreto do que Amina havia se tornado, digna, forte e despretensiosa. A aldeia pareceu parar de respirar. Olhares curiosos, atônitos e às vezes hostis pairavam ao redor. Ninguém reconheceu imediatamente a jovem que viera discursar naquele salão polivalente, onde vivenciara uma das piores humilhações de sua vida. A sala estava lotada. Uma faixa pendurada na parede proclamava: quebre o silêncio, construa o futuro. Amina subiu ao palco. O silêncio se instalou. Todos estavam esperando. Ela respirou fundo e então falou com uma voz clara, firme e cheia de emoção. Eu sou Amina. Eu era aluna aqui, nesta mesma escola. Fui expulsa aos 13 anos. Não porque eu era violenta. Não porque eu trapaceava. Mas porque eu estava grávida. Um tremor percorreu a sala. Rostos congelaram. Disseram-me que a minha vida tinha acabado. Que nenhuma escola me aceitaria. Que eu seria uma vergonha para sempre. Mas hoje sou advogada. Defendo as pessoas que vocês continuam a abandonar.
Ela gesticulou para Lina, que se levantou lentamente. Esta é minha filha, Lina. Ela tem 17 anos. Ela é a melhor da turma. Ela quer ser médica porque quer curar o que a nossa sociedade muitas vezes deixa sangrar. Começaram os primeiros aplausos tímidos. Em seguida, a sala irrompeu numa ovação sincera e longa. Alguns professores comovidos tinham lágrimas nos olhos. Outros num canto trocavam olhares constrangidos. Ao fundo, nas sombras, a ex-diretora, Madame Chalmomon, agora aposentada, foi vista saindo discretamente da sala. Tarde demais para um pedido público de desculpas. A Mina não voltou a St. Eloi para acertar contas, nem para reacender velhas mágoas. Ela não era mais aquela adolescente destruída pela exclusão, nem aquela jovem mãe sem voz. Ela voltou para a Transformador, para dar sentido à dor que ela havia passado, para oferecer ajuda onde ela estava de costas. Pouco depois do seu discurso na conferência, graças à crescente notoriedade da sua empresa e ao apoio de clientes simpáticos à sua causa, a Mina lançou uma fundação dedicada às jovens que abandonaram a escola, às mães adolescentes, a todos aqueles que a sociedade esquece. O projeto principal foi a criação de um centro de recepção e reabilitação, localizado na região de St. Eloi, a poucos quilômetros da vila. Este centro era um refúgio de paz, um lugar onde as jovens podiam recuperar a confiança, continuar seus estudos ou aprender um ofício, cercadas por psicólogos, educadores e professores atenciosos. O centro tinha um nome forte, tirado de uma das frases que a Mina havia falado durante sua conferência. Eles me expulsaram, mas eu me acomodei novamente no futuro. O título ressoou como um grito de desafio, um juramento de esperança. Simbolizou a força da resiliência, a capacidade de reconstruir, de superar as feridas. Enquanto isso, Lina, de 17 anos, acabava de se matricular em uma faculdade de medicina em uma cidade grande. Seu sucesso foi resultado de noites sem dormir, esforço constante e do exemplo de uma mãe que lhe mostrou que nada era impossível, mesmo quando tudo parecia contra. A Mina, por sua vez, fez inúmeros discursos em instituições públicas, universidades e conferências internacionais. Sua história nunca foi contada para autoglorificação, mas sempre para nos lembrar de uma verdade simples e fundamental: nenhuma garota, em nenhum momento, merece ser abandonada, humilhada ou punida pelos erros, ou mesmo falhas que a sociedade se recusa a admitir. Numa tarde amena de primavera, enquanto passeava pelo jardim público de St. Eloi, aquele onde tanto brincara quando criança, uma voz a surpreendeu. Mina, é você? Ela se virou e viu uma mulher que mal reconheceu. Era Clara, uma antiga colega de classe, antes retraída e silenciosa, agora uma dona de casa, com os olhos cheios de uma mistura de tristeza e arrependimento. Claire hesitou por um momento e então admitiu. Você foi forte. Sempre. E nós deixamos isso acontecer. Nós fizemos vista grossa. Por medo, por ignorância, por conforto. A Mina olhou para ela por um longo tempo com aquela gentileza forjada na dor. Não é de mim que você deve sentir pena, Claire, respondeu ela calmamente. Eu cresci apesar deles, contra eles. Transformei vergonha em força, exclusão em esperança. Ela fez uma pausa e acrescentou, olhando para o horizonte. São aqueles que ainda esquecemos, aqueles que sempre empurramos para as sombras, que precisam que falemos por eles. São aqueles por quem vale a pena lutar todos os dias. Ela retomou sua caminhada lenta, com as mãos nos bolsos e o rosto voltado para o futuro. A Mina não apenas sobreviveu à humilhação. Ela a transformou em uma luz poderosa que iluminou o caminho de milhares de jovens. Ela, sem querer, tornou-se um símbolo de resiliência, esperança e justiça. E ela sabia que essa luz continuaria a queimar muito depois dela.